casa. Feio, 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 feio. Olha só, você olha para o céu super carregado para qualquer lado. Chuvisco mesmo, que é uma coisa bem paulistana, né? Mas tamo aí. Com saúde, com disposição. E sem reclamar, por favor, que reclamar faz mal pra saúde. Reclamar demais. Mas pode ser que esse vídeo trabalhe com reclamações também. Uma coisa interessante que aconteceu hoje. Hoje não, ontem, né? Hoje. O vídeo da volta pra casa de ontem, ele foi perdido. Eu não verifiquei. O que acontece é que essa maquininha, eu gravo os vídeos numa modalidade chamada veicular. Então, como é que funciona isso? Ele faz vídeos de 3 minutos sequenciais, mini vídeos de 3 minutos. Eu, através de um programinha, eu junto esses vídeos. Por que é mais vantajoso do que fazer um só e tudo bem? Porque esse vídeo nessa junção dos pequenos vídeos, ele fica muito menor em tamanho mesmo, em configuração e em tamanho. Então faz com que o vídeo não seja tão longo para envio, né? Para upload, né? E a velocidade, né? O tempo de upload não fica tão carregado, não fica chamando tanto, usando tanto do nosso tempo, né? Não só do tempo, mas dos recursos, né? Tanto do celular quanto no trabalho. Então, não sei porquê, não me lembro de ter feito alguma coisa errada, mas quando eu juntei os mini vídeos para importação e junção no programinha chamado Lightworks, eles ficaram ao contrário. Como é que aconteceu? E eu já tinha feito até o upload, já tinha mandado para a internet. E aí o vídeo tava assim, do último pro primeiro. Então o que acontecia? Faltando 3 minutos para terminar o último, ele começava. E aí a sequência dele era faltando 3 minutos para começar o penúltimo. E depois, quando acabava esse, ou seja, não tinha pé nem cabeça. Não tinha pé nem cabeça. Então acabou que eu perdi mesmo esse trabalho, não dava. E outra, quando esse vídeo grande inteiro fica pronto, eu deleto da memória da máquina o conjunto dos vídeos pequenos. Então é por isso, esse foi o mal que eu não verifiquei. Depois, quando eu fiz o de hoje, quando eu juntei o de hoje de manhã, eu já verifiquei antes e esse não deu problema. Então, nos próximos eu vou me atentar a isso, vou dar uma olhada. Quanto ao trabalho aqui, esse realmente foi perdido, o assunto que eu toquei ontem. Não sei, eu vou ver se eu retomo ele agora, não sei, vou pensar nisso melhor. E hoje o dia foi muito produtivo, consegui cumprir meus prazos, passar. Não é aqui, né, mano? Não é aqui. Parado no meio do cruzamento da rotatória, aí tá errado, né, mano? Aí tá bem errado. Fique antes. Enfim, errou. Não xinguei,
só dei uma durinha. Ninguém gosta de tomar durinhas ou duronas ou xingamentos, né? Obrigado. E terminei tudo hoje, passei, ou seja, pagamento garantido para as pessoas, né? Passei as relações bancárias depois de minuciosa conferência completa, né? Sobre os cálculos, sobre os lançamentos feitos, sobre as particularidades. E seguimos. Depois disso dei uma atualizada em algumas coisas, algumas informações. E, enfim, da parte profissional, tudo dentro dos conformes. Preciso dar uma boa melhorada na minha parte de arquivos. Os meus próprios arquivos, os arquivos que o meu trabalho específico gera. Porque eu não tenho moral para cobrar dos meus dois fofinhos, né? Eles também estão pisando um pouco na bola nisso, mas eu tenho que fazer o meu primeiro, né? Aprendi isso desde pequeno. Hoje, nesse último vídeo onde eu estou falando sobre meu camaradão, queridíssimo amigo, irmão, Marco Vitor, pude avisá-lo, né? Falei pra ele, olha, mandei um negócio pra você aí. E claro que ele se emocionou. Não foi essa a intenção, até eu expliquei bem pra ele, não planejei fazer nada, não planejei falar nada. Só foi saindo e foi gostoso, foi bom, foi bacana mesmo. Por que tão pra fora assim, hein? Por que tão pra fora? Te custa um pouquinho pro lado? Mané. E... assisti também algumas coisinhas para dar uma atualizada. Confesso que eu estou precisando de um projeto, mais um. Esse projeto da cronologia profissional foi bem bacana, curti, eu preciso ouvir. E na verdade eu estou dando uma enrolada em 1 ou 2 vídeos, porque justamente eu quero, como eu deletei todos os vídeos anteriores que não tinham esse formato de hoje, que são os formatos de 30 a 40 minutos, os formatos únicos, eu preciso ver o que eu não falei, que eu não quero também ser tão repetitivo assim. Então esse levantamento demanda um tempinho. Essa semana, a partir de amanhã, já dá uma melhorada, dá uma acalmada. Talvez eu possa dar uma atenção a isso. E ser mais objetivo aqui nas coisas. Eu me lembro de ter falado sobre alguns preceitos sobre a minha não religião. Eu estava lendo e dei uma parada no livro que eu comprei na internet, muito baratinho por sinal. Na verdade eu não comprei, né? Esse livro estava gratuito lá na Amazon, que é o Ateísmo e Liberdade, de um rapaz jovem e extremamente inteligente, que ele trata das questões não de comprovação, mas de elucidação da ideia central teológica que move o homem, tanto no sentido pró como contra o teísmo, né? Teísmo. Uma boa série que eu recomendo, mesmo com todo o tom jocoso, tem muito de informativo. Na verdade, eles só são um pouco palhaços para apresentar, mas são as séries que o Pirula e o Carlos Ruas trazem sobre criacionismos. A ideia começou com aquele tema, né,
que o honrado deputado Marco Feliciano tem uma proposta na Câmara que está sendo analisada, não sei por qual comissão, já que as escolas têm que ensinar evolucionismo, ou também dá a impressão de ser uma doença, né? Que elas também sejam obrigadas a ensinar criacionismo, né? Se elas têm que ensinar genética, Darwin, ou seja, ciência, né? Biologia e ciência, elas também têm que ter precisariam ter uma matéria que abordasse as questões criacionistas. E aí isso é de uma... Aqui Marcos falando, sem ninguém precisar me orientar em relação a isso. Isso é uma ideia de jirico de um tamanho de estupidez imensurável para mim, porque o honrado Marco Feliciano é um cristão evangélico, né? E qual criacionismo ele quer colocar? O cristão evangélico. E os demais 1.500 que existem? Não vou brincar de 1.500 não, para não pensar que o meu tom é só de tiração de sarro. Não, não é. O meu tom é de verdade mesmo. Verdade mesmo. E os outros 20, no mínimo 20 criacionismos existentes hoje. Como é que ficariam? Eu acho até legal uma aula sobre os conceitos religiosos, sobre bases da religião X, da religião Y, da religião J, da religião E igual a MC ao quadrado. Você entendeu? É assim, eu acho interessante, mas eu não sei se eu quero que uma criança de determinada idade, mesmo que ela tiver 14 anos, ela é uma criança, tenha essa pluralidade para ela. Agora, eu acho que a ideia é válida. Não foi bem o que o ilustríssimo pobrezinho pastor quis com a ideia dele. Ele quer ensinar teologia cristã. É isso que ele quer ensinar. Ô brother, você podia ter feito igualzinho ele, né? A gente não pode sair daqui porque a CT tá ali, ó. Eu já vou aqui. E então, o primeiro foi objeto de um dos episódios do Pirula, e o Ruas também. E depois virou uma série que eles fazem nos 2 canais. É assim, o Carlos Ruas é um cartunista e ele é mais conhecido pelo canal e pela mídia que ele criou, Um Sábado Qualquer. O Carlos Ruas é um ateu. A postura dele não é agressiva, muito pelo contrário. É muito mais sarcástica do que agressiva. Não é agressiva, é só sarcástica. Deixar isso muito claro. Se alguém se sente agredido, está interpretando errado. Não é a intenção dele. Ele deixa isso muito tranquilamente explicado. E ele, justamente, a criação desse site é por isso. É assim, ele aborda no site, no programa e nos livros dele, nos cartoons, enfim, nas tirinhas, né? É muito mais, a comparação do trabalho dele é isso. É um trabalho de tirinhas que já virou livro, que já virou uma porção de outras mídias.
E tá lá no blog dele também, o blog, Um Sábado Qualquer, que eu há uns anos atrás descobri, não lembro quem, acho que um dos meus irmãos, provavelmente, e sou fã incondicional. Deixo muito claro, novamente, a quem está chegando agora, que eu sou um agnóstico convicto. Eu sim creio que possa haver a existência de uma inteligência superior. E aí eu já defini muito do que eu acho, porque inteligência superior não pode gerar desinteligência inferior. Então, deu para entender que, na minha concepção, o ser humano não tem inteligência, não tem capacidade de definir essa inteligência superior e, por consequência, não tem capacidade de se comunicar, não tem capacidade de interpretar e sequer, muito menos, de falar por ela. Porque não há interpretação, não há leitura. Então, entendeu? É simples assim. Se houver, minha postura é essa: se houver uma inteligência superior, uma fonte criadora, ela é incompreensível. O que hoje eu, aos 48 anos de idade, entendo pelo ser humano, com toda a minha admiração, só tá nervoso, hein? Com toda a minha admiração pelo ser humano, ela não inclui a capacidade de entendimento de uma força ou inteligência criadora. E voltando aqui, então o Carlos Ruas, ele é o idealizador do projeto Um Sábado Qualquer, onde ele criou um personagem sensacional e todos à sua volta em sua função. Esse personagem principal é Deus. E um Deus extremamente humano, como deve ser qualquer Deus de religiões especificamente criadas, interpretadas pelos seres humanos, né? Ele é um Deus humano, cheio de erros, cheio de defeitos, de vaidades, de virtudes, de tudo. E todos à sua volta. Tem o Jesus, tem o Lucy, tem Adão e Eva, tem Darwin. O de hoje é uma reedição, né? Mas tem Freud, e tá o Freud sentado, e no divã está um ornitorrinco desesperado, clamando, perguntando: o que sou eu? E, enfim, é esse o conceito do trabalho do Carlos Ruas. E, além de tudo, ele é um cara que ele acaba estudando todas as religiões. Eu diria que internamente ele é um cara que ele tem uma gozação para cada religião. Tanto que ele tem mais personagens. Tem Mitra, tem Thor, tem sabe, um personagem nórdico, tem um personagem hindu, tem um personagem do candomblé. Então é isso, né? Então é isso. O personagem egípcio, o deus egípcio. E é isso. E o Pirula é um biólogo, doutorzaço em biologia, em evolução e em répteis. Esse é o maior conhecimento dele. Que tem um canal de vídeo também no YouTube, fixo, aonde ele trata em sua maior parte de assuntos relacionados à sua especialidade técnica. Também um ateu, que em algum momento também resolveu falar sobre isso. E também sobre outras coisas. Então ele no canal dele, de vez em quando, ele fala sobre preconceito, sobre homofobia, sobre política, sobre ateísmo, sobre... Então, e já se conhecem, né? O Ruas conhece o Pirula, provavelmente,
de eventos e tudo mais, onde haja a, a coincidência dos objetivos de ambos. Nunca falaram especificamente de onde se conheceram e tal. Até vou fazer essa pergunta para eles. E aí eles criaram, através dessa amizade, eles criaram um projeto que acabou fundindo em outro chamado Blablalogia, que aí já pega outros canais científicos de nerds e tudo mais, que falam sobre assuntos diversos. E a linha que ele pega com o Pirula são duas especificamente. Há enquetes que eles fazem, curiosidades. Não, é o Curiosity. Na verdade, não depois gerou o Blablalogia, mas o Curiosity saiu primeiro. A junção dos dois. E nesse Curiosity eles falam sobre ou curiosidades da área do Pirula, da evolucionista e tudo mais, a evolução das espécies e tudo mais. Hoje, por exemplo, o Pirula colocou um vídeo sobre a questão básica dos grandes répteis terem tido penas ou não. Ele deixa claro que a grande maioria dos grandes répteis tinha penas. Os dinossauros, as galinhas, são simplesmente não a evolução dos dinossauros, mas tem descendência, ou seja, tem ancestrais comuns com os dinossauros. As aves, né? Não as galinhas, as aves, né? E realmente explica muita coisa, como por exemplo o pterodátilo, né? Não dá para um animal voar só com os pelos, né? Só com a pele, né? Até o morcego prova isso. Mas vamos voltar aqui. E aí, e alguns Curiosity levam essa parte técnica do Pirula e alguns outros levam a parte que o Carlos Ruas estuda, que é o conceito realmente de religiões. E aí, o que eles fizeram? Bom, já que o Marco Feliciano está propondo esse ensino do criacionismo nas escolas públicas, então vamos ajudá-los. Então o que eles fizeram? Eles fizeram episódios sobre cada criacionismo conhecido, atualmente acreditado, ou seja, seguidos, né? Então, claro que ele começa falando sobre o normal é ótimo, né? Os demais são anormais, né? Sobre o judaico, abraônico, né? Para ser mais exato, que aí você tem o judaico, o cristão e o muçulmano, tem a mesma origem, embora, ao que parece, o muçulmano ele tem modificações em relação ao princípio aceito pelos abraônicos, né? Pelos outros dois abraônicos, que são os judeus e os cristãos. E contando, não é invenção, contando no que essa X religião, essa X linha acredita. Então ele tem tudo, ele tem Zaratustra, ele tem hindus, ele tem outros conceitos orientais. Nossa, mãe, hein? Vai, filho, vai que você precisa. Mais do que eu, você está mais desprotegido que eu. E é extremamente interessante, os nórdicos, hoje o que a gente encara como mitologia, por exemplo, mitologia grega e mitologia romana, são as mais conhecidas pelo Ocidente, até porque são base cultural, né? Hoje o que a gente encara dessas linhas
foram práticas religiosas, foram conceitos aceitos e seguidos e acreditados. Então, assim, ele diz sobre criação do mundo, criação do universo, do homem em si. Em o que cada dessas culturas, dessas religiões acreditavam, né? E é engraçado porque à medida em que essas culturas se expandiam, acontecia uma miscigenação. E o próximo conceito, a próxima crença, ela é implementada pelos dois lados, tanto pelo conquistador quanto pelo conquistado. Essa questão isso eu já coloquei em outros áudios, em outros vídeos aqui da gente. Essa questão de que assim é uma necessidade do homem, talvez instintiva, da crença, né? Da necessidade da crença para guiar um caminho e também para formar uma base de esperança em outro plano, né? É difícil realmente, é difícil. E aí colocando um fator pessoal meu, uma coisa que eu tenho falado comigo mesmo muitas vezes, é o conceito de consciência. O que é efetivamente a consciência? Porque é isso que eu tenho dificuldade em aceitar, que deixe de existir simplesmente na concepção de que somos apenas máquina biológica, né? Eu tenho realmente essa dificuldade, porque eu acho que toda essa parte física, essa parte palpável, ela se explica completamente, até pelo que eu não sei ainda. Ou não é da minha alçada técnica saber muito sobre isso, mas essa questão da lei da evolução, não da teoria da evolução, é muito mal utilizado esse termo, teoria da evolução. Não é uma teoria. As contestações, tirando-as de base religiosa, não sobra nenhuma. E são todas ridículas. Tá? Testar a fé, para. Realmente entender que um ser humano ainda acha, hoje em 2017, depois de adquirir conhecimento, capacidade intelectual, que o ser humano, o planeta existe há 5 ou 6 mil anos, ou 10 mil que seja, né? Depende da conta do criacionista que está interpretando. Realmente não é digno da minha consideração, no sentido de parar para discutir. Eu não vou discutir. E tem os híbridos, por exemplo. Eu me lembro disso. Olha só, hein? Na década de 80, minha aula de geografia, o meu professor era o Roberto Biagioni. Vou procurar ele, Roberto Biagioni. Claro que ele não vai lembrar de mim nunca, né? Talvez ele lembre porque meu irmão também estudou, então talvez... Não sei, vamos ver. E o Biagioni dando aula de geografia e também aula de biologia. Ele tinha as duas cadeiras na escola, no meu primeiro grau. E um dia ele comentou sobre isso. Ele falou, existe esta, que é a regra básica da ciência, sobre a evolução e tudo mais, a vinda, os ancestrais comuns se miscigenando até aparecer o ser humano, o homem racional, pensante. E existe a teoria criacionista. Aí sim eu coloco como teoria. Mas falta muito não pode ser provado, né? E ele falou uma coisa interessante, ele falou, eu acredito nos dois. Quer dizer, a concepção que você faz para você mesmo.
Lembre-se que ele estava falando para meninos de 12 e 13 anos de idade. Então, a gente achava aquilo fantástico, né? Poxa, a gente pode... Foi muito importante para que a gente entendesse, na minha cabeça, pelo menos isso veio muito fácil, que a gente pode criar as nossas interpretações de acordo com tudo o que nos passam. Porque era um momento de soltar esse laço, né? A gente precisava começar a pensar pela gente mesmo, formando nossas próprias ideias nesse momento. Então, ele colocou isso. Como assim ele acredita nos dois? Ele acredita que houve uma evolução física, biológica, e que em determinado momento Deus colocou a alma do homem nesse primeiro macaquinho pensante. Era muito interessante, muito, muito, muito interessante. Realmente. E para crianças de 12, 13 anos era genial. Com o celular na mão no meio da pista sem saber para onde vai direito. Deixa pra lá. E enfim, esses vídeos do YouTube dos dois, chamados Curiosity, da série Curiosity, eles realmente eram extremamente interessantes. Eles são extremamente interessantes e tem esse cartaz, esse sentido, né? Quando é o Pirula, ele fala sobre o quê? Animais que têm pênis estranhos. Então ele pega vários bichos, alguns extintos, alguns ainda existentes, e mostra, fala, explica. E alguns. Quando é o Ruas, a coisa vai pelo lado da explicação religiosa. Inclusive me faz aqui, enquanto esse vídeo está rodando, pensar que ontem mesmo eu vi ali na minha prateleira o livro que eu nunca li, que eu preciso ler, chamado Todas as Religiões, que a minha cunhada me emprestou há décadas atrás e eu nunca vi. Seria legal, seria legal. Até criaria alguns papos aqui para nós. Esse livro físico, né? Talvez ele até exista virtualmente já, em PDF. Mas é legal poder ver. E aqui na minha mala, nessa aqui mesmo, ainda tem o livro do Christopher Hitchens, Últimas Palavras, que é o último livro dele, que eu não quero ler ainda, eu quero ler mais coisas dele antes, para depois poder pegar esse livro e ler. Em primeiro lugar, tem um fator aqui meio sentimental. Eu sei que eu vou chorar ao ler esse livro aqui. Eu tenho enorme admiração pelo Christopher Hitchens, pelo amor que ele sempre demonstrou pelo ser humano. A briga dele contra as religiões, contra os conceitos dogmáticos, ela por poucas pessoas é entendida, como eu e alguns temos o privilégio de entender. Um enorme, um gigantesco amor pela raça humana. Uma vontade, uma luta para libertar o ser humano dos dogmas, para deixá-lo livre e feliz, sem essas correntes psicológicas, psiquiátricas, mais bem definido dessa forma. Então eu tenho nele assim realmente um cara que, por exemplo, hoje o Sam Harris, embora faça tempo que eu não veja alguma coisa nova do Sam Harris, preciso também dar uma lida em algumas coisas. Ele é um pouco mais técnico, um pouco mais crítico, um pouco mais duro. O Hitchens, ele é um discípulo do Christopher Hitchens. O Hitchens, ele era um cara mais pro sarcástico, mais pela tirada intelectual, pelo jogo de palavras. E o Sam Harris, ele já é um cara extremamente inteligente, com tiradas de palavras também muito inteligentes, jogo de palavras inteligentes, mas com menos humor. Ele é um pouco mais incisivo e um pouco mais agressivo nisso.
a personalidade dele já é uma aonde a injustiça que ele vê e que ele luta para corrigir, para diminuir, né? Faz nele uma coisa, um processo mais agressivo. Então ele é um cara com menos adeptos até por conta disso. Mas é raro um cara que gosta do Christopher Hitchens não gostar, não curtir também o trabalho, as palestras e os debates que o Sam Harris hoje participa. Eu diria que ele mudou muito desde os contatos dele com o Christopher Hitchens. Christopher Hitchens foi um cara que faleceu muito jovem, muito jovem. Ele declaradamente um bom vivant, né? Ele curtia muito, muito o whiskyzinho dele, a maconhinha dele, o cigarro inveteradamente. E foi isso realmente que o levou muito mais cedo. Mas um intelectual de patente raríssima, raríssima, raríssima. E com isso eu deixo sempre muito claro. E sempre me marcou esse amor dele, essa luta. Muitas vezes ele sabendo o quanto isso era quase impossível, mas ele lutando para isso. O recado desse cara, quando acabou a vida dele, foi alguma coisa no sentido: gente, acorda, a sua felicidade está bem aqui. E vocês estão se deixando ser infelizes por conceitos injustos, incorretos. Muito mais do que... E outra, um jornalista que ele não perdeu a fé, ele nunca a teve, mas a profissão dele em campos de guerra, em regiões de conflitos terríveis, terríveis. Esse cara participou da guerra da Bósnia, meu amigo. Ele registrou lá. Quer dizer, cara, antes de você julgar ele, vai ver o que ele viu. Vai ver o que ele viu. Eu diria que um cara que tem pouca fé, mais ou menos, ou alguma coisa parecida com a minha, ele ao ver esse tipo de situação, esse tipo de lugar, de mundo, de questão humana, como uma guerra da Bósnia, por exemplo, ele abandona tudo, ele manda Deus para o inferno. Ele fala: meu, não existe, não pode existir. É melhor que eu pense que não existe. Muitas vezes eu penso assim também. Mas ainda não me libertei comigo mesmo, né? Essa é a questão. Polícia apagadinha ali. E assim, meio que pra talvez me justificar, como se eu precisasse, mas essa viagem de agora foi legal por isso. Foi bacana, foi espontâneo também, de novo, não planejado, mas foi bacana falar sobre esses dois caras, sobre esse tipo de informação que explica um pouquinho como e por que eu penso assim. E alguma curiosidade, alguma coisa que possa me desvendar melhor para mim mesmo, que isso é uma coisa bem importante para mim. Eu faço questão de me entender o máximo possível, embora seja quase impossível nós nos entendermos, nós sabermos nos definir corretamente. Muito mais fácil seria os outros nos definirem. Um abraço, gente, até mais tarde.